Como se eu fosse embora agora, já está bom para mim, sabe? Eu já fui tocado por Deus, já fui abençoado, né? E nós vamos ficar sensível ao Espírito, né? E sabe que Deus ministra mais alguma coisa ao nosso coração, né? Mas eu quero aqui meditar em alguns pontos da palavra. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre fé, uma coisa básica da fé, né? O pastor falou dos jovens pastores, né? Pastores jovens, futuros pastores, e vocês vão precisar de fé. Amém. Amém? Amém. Eu quero ler alguma coisa, irmãos, aqui em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. E é só uma passadinha que eu quero dar por aqui. Então, abre aí Gálatas, capítulo 3. Enquanto você acha em Gálatas, capítulo 3, eu quero citar para você um versículo bastante conhecido, que é Hebreus 11, 6. O que diz Hebreus 11, 6? O que diz? Sobre a fé, né? Aí, está para mim. Então ela diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não tem como agradar a Deus. Não tem como. Então precisamos ter fé para agradar a Deus. Amém. E esse versículo continua dizendo que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é o galardoador daqueles que o buscam. Amém. Então eu tenho que ter fé. Não tem jeito, eu tenho que ter fé para agradar a Deus. Aleluia. O versículo da Bíblia, que é o coração da Bíblia, que é João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Crer está ligado à fé. Amém. Amém. Certo? Por que eu quero ler aqui Gálatas, irmãos? Por quê? Capítulo 3 de Gálatas, apóstolo Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta que ele está fazendo. Por que ele faz essa pergunta? Porque esse grupo, essa igreja, que Paulo está se referindo a eles e chamando eles de insensatos, Paulo evangelizou eles, e eles nasceram de novo, receberam o Espírito de Deus, mas agora Paulo está chamando eles de insensatos. E Paulo faz uma pergunta: recebestes o Espírito de Deus pelas obras da lei ou pela fé? Ele faz uma pergunta. Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Porque essa igreja, ela foi visitada
por pessoas do judaísmo, por pessoas da religião judaica. E essas pessoas encheram a cabeça desses cristãos e tiraram eles do caminho. Tiraram eles do caminho. Mataram eles espiritualmente. O versículo seguinte, ele diz assim, versículo 3: sois vós tão insensatos, novamente a palavra insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Percebe que eles tinham começado pelo Espírito, mas estava agora na carne. Ou seja, o Espírito tinha saído deles. Certo? Nesse capítulo 4 de Gálatas, e o versículo de número 19, Paulo diz assim, Paulo chama eles de meus filhinhos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Então, Paulo já tinha sofrido dores de parto por eles uma vez, mas estava sofrendo dores de partos por eles pela segunda vez, para que Cristo fosse formado neles. Está vendo que coisa interessante? Paulo sofre dores de partos por essa igreja por 2 vezes. E a dor de parto, irmão, era até que Cristo fosse formado dentro deles. Então haveria um processo de fecundação, haveria um processo de crescimento de Cristo dentro deles. E quando nós nascemos de novo, a semente de Deus, ou seja, o Espírito de Cristo, ele passa a habitar no nosso espírito. Só que esse Espírito de Cristo que passa a habitar no nosso espírito, ele tem que crescer dentro de nós. Ele tem que expandir dentro de nós. Ele tem que tomar forma dentro de nós. Se isso não acontecer, a gente vai sempre ser um cristão imaturo, criança, sem experiência. Então, Paulo queria que Cristo fosse formado dentro daqueles irmãos novamente, e que Cristo expandisse dentro deles. Amém? Amém. E a vontade de Deus é que Jesus cresça dentro de nós. Aleluia. A vontade de Deus é que o teu espírito receba mais revelação de Deus, é que o teu espírito receba graça de Deus, e que você cresça para fazer a vontade de Deus na terra. Amém. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus. Mas eu disse que eu queria dar uma passadinha aqui, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, um pouquinho para frente aí, para os novos, né? Um pouquinho para frente, indo lá para o Apocalipse, capítulo 11. Eu disse que eu ia abordar aqui alguns pontos sobre a fé. E Hebreus capítulo 11, irmãos, todo o capítulo 11 fala de fé. Ele fala de fé. Aqui fala da fé dos homens do passado. E o versículo 1, ele começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá, então
Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É algo que você está esperando, mas que você já tem, pela fé. Eu tenho isso. Mas onde está? Eu não estou vendo. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou enxergando pelos olhos da fé. Eu creio aqui dentro de mim que isso já está nas minhas mãos. Vai chegar um dia que isso vai se materializar diante dos olhos das pessoas, mas por enquanto só consegue ver, só consegue enxergar aquele que tem os olhos espirituais abertos para enxergar. Amém? Amém? Agora, você quer ver, irmãos, que coisa linda? Que coisa linda! Capítulo 11 mesmo, de Hebreus, e o versículo de número 24. Ele vai falar de Moisés. Ele vai falar da fé de Moisés. E diz o seguinte: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Está vendo aí? Então a Bíblia diz que Moisés era neto de Faraó. Moisés era neto de Faraó. Moisés estava no palácio. Moisés podia ter do bom e do melhor até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que Moisés rejeitou esse prazer, essa honra, e ele escolheu sofrer com o povo de Deus, do que viver por um curto período gozando dos prazeres do pecado. Então, meus irmãos, isso é escolha. Quem escolheu isso foi Moisés. Quem tomou essa decisão foi Moisés, não foi Deus. Então eu tenho que tomar a decisão para agradar a Deus. Eu tenho que tomar decisões que vão me levar a lugares que eu quero chegar, mas eu tenho que dar passos de fé para chegar a esses lugares. Prosseguindo aqui, versículo de número 26, fala assim, ó: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha em vista a recompensa. Que recompensa era essa? Moisés foi para o deserto, irmão, sofrer com o povo de Deus. Moisés foi para o deserto pisar areia quente. Moisés foi para o deserto e passou por momentos difíceis, murmuração do povo, a ingratidão do povo, quanta luta, quanto sofrimento. Só que Moisés, ele estava enxergando a recompensa que estava depois do deserto. Moisés estava enxergando a recompensa que viria depois da sua morte. É isso que Moisés estava enxergando. É isso que Moisés estava visualizando. E o versículo seguinte, ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, versículo de número 27, fala: pela fé deixou o Egito, não tendo medo da ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como vendo o invisível. De que jeito eu vejo o
Moisés tinha essa fé. Moisés tinha os olhos espirituais abertos. Moisés enxergava o que ninguém enxergava. Moisés via o que ninguém conseguia ver. E por isso ele faz essas escolhas. Ele insiste nessa direção, porque enxergava o invisível. Aleluia. Está entendendo? Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 14. Vamos ver alguma coisa aqui de fé em relação aos discípulos. Os discípulos de Jesus. Mateus capítulo 14. Aleluia. Graças a Deus. Mateus capítulo 14, irmãos. E o versículo 13, é o título aí em cima do 13, não? O que diz aí? A primeira multiplicação dos pães. Então, o primeiro milagre que Jesus faz a respeito da multiplicação dos pães, porque isso está registrado em alguns evangelhos, né? No caso Marcos, Lucas, João, está registrado milagres em relação à multiplicação dos pães. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois detalhes aqui. Eu quero fazer um breve comentário, tá? Versículo 15 diz assim, ó. Versículo 15: sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Isso aí é os discípulos dando um conselho para Jesus, certo? Os discípulos dando conselho para Jesus. Os discípulos é uma equipe que Jesus tinha, e eles estavam ali fazendo a parte deles, estavam ajudando, ou tentando ajudar. Chegaram para Jesus e disseram: a multidão está cansada, está faminta, as horas vão se avançando, despede a multidão para que eles comprem alguma coisa para comer e não pereça pelo caminho. Certo? Esse é o conselho que os discípulos deram para Jesus, é a ideia que os discípulos deram para Jesus. Versículo 16: Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dai-lhes voz de comer. Olha o que Jesus fala para os discípulos: não vamos mandar eles embora, dá a eles de comer. Jesus fala direto com os discípulos assim, direto. O que os discípulos disseram para Jesus? Versículo 17: então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Certo? Irmãos, a Bíblia diz assim que nós andamos por fé e não por vista. O crente anda por fé, não por vista. Aprenda isso. Pastor, onde está escrito isso? Vamos lá e depois nós voltamos aqui? Pode ser? Então abre em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, depois nós voltamos aqui no 14, só para nós conferir isso que eu estou dizendo. Tá? Só para nós conferir isso. Eu gosto de ler, eu gosto de mostrar. Alguns irmãos sabem isso de cor, né? Ah, pastor, isso aí eu já sei. Que bom que você sabe, que é alguém que não sabe. Entendeu? Que alguém que está começando agora. Então vamos ter paciência. Vamos ir no passo dele. Tá? Mas irmãos, o 2 Coríntios capítulo 5, Paulo, essa palavra é muito pregada em velório. Essa palavra é muito pregada em velório. É uma palavra que se prega em velório. Por quê?
Porque Paulo começa dizendo aqui no versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele está falando, se essa casa aqui, se desfizer, fica preocupado não que nós temos uma casa no céu, não feita por mãos, eterna, eterna. Essa é eterna, essa aqui é passageira, essa aqui se acaba, essa aqui se corrompe, mas a que Deus tem lá é eterna. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. O que ele está dizendo? Às vezes, irmão, nós ficamos aqui gemendo porque está difícil, irmãos. Às vezes para você está tudo bem, mas tem gente nessa hora gemendo em cima de uma cama. Tem gente que a dor é tanta que ele está desejando a morte para descansar, para ter um alívio. Está querendo alcançar essa habitação do céu. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 2. A gente só tem esse entendimento quando a gente passa pelos vales. Quando está tudo bem com a gente, nós não damos importância para isso. Às vezes lemos e não paramos. Mas quando passamos pelo vale, quando sentimos a dor, quando sentimos o desespero, entendemos o que Paulo estava dizendo através do Espírito. Versículo 3. Versículo 3, como no 2 ele fala que nós gememos desejando a habitação do céu, versículo 3 ele fala assim, se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. O que ele está querendo dizer? Pois eu tenho que estar vestido e não nu. Para mim ser vestido daquela habitação do céu, eu tenho que estar vestido e não nu. Eu não posso estar na posição que os Gálatas, do capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3, estão. Se eles partissem naquele momento, não iam receber, talvez, essa casa aqui. Porque Paulo disse que eles estavam na carne. Estavam reprovados diante de Deus. Eu não posso ser reprovado diante de Deus, eu tenho que ser aprovado diante de Deus. Eu não posso viver uma vida carnal. Eu não posso viver uma vida rasa. Eu não posso ser um crente preguiçoso que não se lança diante de Deus e busque o recurso do céu para viver uma vida embaixo da unção de Deus. Amém. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Versículo 4. Eu nem ia ler assim todos, ia ler só 2 versículos aqui que estão no 6 e no 7, acho que eu ia ler, mas também vamos ler o 5 aqui agora. 4, né? Porque também nós, versículo 4, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo está dizendo que nós gememos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Nós temos que gemer por alcançar o que Deus tem para nós. Ainda que seja com gemidos, ainda que seja soluçando, ainda que seja na angústia, mas eu tenho que permanecer fiel, porque eu tenho que chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu não posso parar no meio do caminho. Você não pode parar no meio do caminho. O versículo em Hebreus que fala assim que Deus não tem prazer na alma daquele que recua. Se você recua, Deus não tem prazer em você. Deus não tem prazer na alma do que recua. E Deus chamou eu e você para ir até o fim. Amém. O último versículo de Daniel fala: tu, porém, vai até o
não se distraia. Amém. Versículo 5 diz o seguinte, olha aqui, ó. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Quem preparou isso para nós não foi Deus. E Deus nos deu o penhor do Espírito. O que é o penhor do Espírito? Penhor é garantia. Deus empenhorou o Espírito Santo em nós. Essa é a garantia que nós temos dele. Amém. Se você tem o Espírito Santo empenhorado em você, essa é a garantia que você é de Deus. Você tem o selo de Deus. Se Jesus chamar, você vai, porque você tem o selo de Deus. Você é dele. Amém. Essa é a garantia. Eu tenho o penhor. Versículo seguinte, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. É esses dois versículos só que eu ia ler, nem ia ler os outros, mas o Espírito tocou que eu li. Amém. Versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Chegamos no versículo que eu citei. Lembra que eu falei que nós andamos por fé e não por vista? Lembra? Certo? Agora, o versículo 6, irmãos, eu quero reler novamente, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Que coisa interessante que Paulo fala. Quando eu estou nesse corpo aqui, olha, quando eu estou nessa carcaça aqui, que é o templo do Espírito Santo, Paulo está dizendo que eu estou ausente do Senhor. Amém. Por quê? Porque eu vivo por fé e não por vista. Eu não vejo o Senhor, eu visualizo Ele pela fé. Amém. Você sente que Ele está em você, você sente Ele. O Espírito testifica com o teu Espírito que Ele está em você. Você sente Ele. Você sente o vento de Deus soprando em volta de você. Quando o culto está abençoado, quando a glória de Deus está num lugar como esse, você sente ondas do poder de Deus passando entre as pessoas deste lugar. Mas Paulo está dizendo, enquanto eu estou nesse corpo, eu vivo por fé e não por vista. Amém. Mas lá eu acho que em 1 João, ele vai dizer assim, que assim como ele é, nós não veremos. Nós vamos ver Jesus como Ele é. Hoje eu estava indo para o culto de manhã e eu estava cantando um hino, acho que do grupo Voz da Verdade. Eu nem consigo lembrar a letra dele, mas eu fui cantando. Eu fui louvando ele dentro do carro. Entendeu? Ele fala de ver a face de Jesus. Ele fala de ver a face de Jesus. Eu estava cantando esse hino. Até eu brinquei com a minha esposa, ajuda eu aí, ó. Estou lembrando a letra, mas quero cantar esse louvor. Está entendendo? Então, irmãos, por que eu disse para você que nós pregamos muito isso aqui em velório? Por quê? Porque essa é uma palavra de consolo para quem está ali sofrendo. Porque quando você perde alguém que você ama, você fica sem chão às vezes. Quando você perde alguém muito próximo de você, não tem como às vezes consolar você, porque você é bloqueado. Você não consegue raciocinar. Você não consegue entrar nessa dimensão que nós estamos entrando agora. Então a palavra é pregada no momento de dor, a palavra é pregada no momento de angústia, porque a palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas
pregada. Mas enquanto nós estamos nesse tempo, nós andamos por fé e não por vista. Voltamos para Mateus 14. Eu disse, nós vamos voltar, né? Então voltamos para Mateus 14. Vamos lá. Mateus 14. Vai dizer o seguinte. Olha aqui, ó. Versículo 17. Tem algo aqui, mano. Obrigado, viu? Deus te abençoe, viu? Você cuidar, irmão, da obra de Deus. Vamos ver esse homem que dá com sede ali. Isso é bom. Cooperando. Irmãos, então no versículo 17. Tá? Porque no 16 Jesus falou: dá a vocês a eles de comer. Vai dizer assim, ó. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2. Irmãos, os discípulos não estavam andando por fé, estavam andando por vista. Porque o que eles estavam focando? O que eles estavam mostrando para Jesus? O que eles estavam mostrando para Jesus? O que eles tinham? E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos não tinham fé, irmãos. Os discípulos estavam sendo treinados por Jesus para ter fé, mas eles não tinham fé. Está entendendo? Eles não tinham fé. Junto com o mestre, almoçavam com o mestre, jantavam com o mestre, talvez dormiam na mesma casa que ele, mas aqui eles não têm fé. Eles não andam por fé, eles andam por vista, porque a única coisa que eles tinham era 5 pães e 2 peixinhos. Tem uma escritura que fala: mas que é isso para tantos? Acho que João diz isso. Que é isso para tantos? Só que Jesus não reprovou eles, porque Jesus estava fazendo isso para ensinar os discípulos. Um dia Jesus ia se ausentar deles, mas quando Jesus se ausentasse, eles iam se lembrar disso. Então os novos pastores aí, ó, fique tranquilo, vocês vão aprender, tá? Às vezes a gente sai achando que a gente já está pronto, mas a gente se prepara para a primeira dificuldade, a gente quer voltar para casa. Quando a gente bate no peito e fala: eu não volto para casa, é aí que você volta. Porque quando Jesus falou para Pedro: hoje, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. O que Pedro disse para Jesus? O que ele disse? Eu não vou negar. Ainda que todos esses aí te neguem, eu não te nego. Não bateu no peito. Eu disse que é muito bom. E disse para ele: olha, eu estou disposto a ser preso e ir à morte contigo. Quando Jesus foi preso, fugiu todos. Diz que Pedro seguia Jesus de longe. Medo do quê? Ser preso e morrer. Bom, quando dá aquele frio na barriga, não tem para ninguém. Aí você precisa de perseverar. Aí você precisa de revelação de Deus para avançar. Vamos deixar o Pedro para lá. Vamos voltar aqui. Inclusive eu gosto de Pedro, irmão. Pedro era um camarada corajoso. Eu gosto de Pedro porque Pedro fez as perguntas que eu não tinha coragem de fazer. Bom, sempre num grupo tem aquele que faz pergunta que você acha que ele não tem sabedoria, mas você não faz a pergunta porque você não tem coragem de fazer. Você aprende com a pergunta que ele faz. Você pode ver que num grupo de 12 pessoas, de 15 pessoas, de 20 pessoas, são 2 ou 3 que fazem pergunta. Os outros ficam tudo quietinho. E às vezes até criticam o que faz pergunta. Só que eles não fazem porque não tem coragem. E o Pedrão dava a cara para bater. Eu louvo a Deus pelas pancadas que o Pedro levou, porque eu aprendo com isso.
Amém? Amém. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Versículo de número. Já vimos aqui que os discípulos não andavam por fé, andavam por vista. Tá? Tem momento na nossa vida, irmão, que a gente começa a olhar para a nossa conta bancária. Essa conta bancária está gorda, então eu sou homem de Deus, tenho fé. Mas se começa a baixar o saldo da sua conta bancária, começa a bater uma preocupação no seu coração. E se você tem alguns compromissos para honrar, e o saldo começa a baixar, você começa a entrar em luta. Porque começa a ter medo de não honrar o compromisso. Porque é fácil, não, você bater no peito quando você está com o bolso cheio. Mas quando você não tem nada na conta, quando você não tem nada na geladeira, quando você abre a despensa, você não tem nada, nada. Eu tenho uma filha que hoje está com 28 anos de idade, é mãe. Eu exprimia suco na mamadeira para dar para ela, espremia laranja. Era a última laranja que eu exprimia, para dar para ela, para amanhecer o dia. Que eu ia atrás de alguma coisa, não sabia onde. Certo? E olha, se eu abrisse a boca, chegava uma caixa de leite. Mas às vezes Deus não quer que a gente abra a boca, porque Ele quer nos dar experiência. Amém. Na hora da dificuldade, você liga para um parente e fala: estou passando fome. O quê? Estou indo aí agora. Enche a sua dispensa. Aí você não vai orar mais. Quem aqui já procurou moedinhas na gaveta para completar o dinheiro para comprar um pão? Um pão! O que você tinha não dava o valor de um pão. E você tinha vergonha de chegar na padaria e dizer: você me vende o pão faltando 2 centavos? Você fica na luta. Se você falar para o dono da padaria que você não tem dinheiro para comprar um pão, ele te dá 5, 6 pão. Ele dá. Tem muita gente boa aí. Só que às vezes não é hora de abrir a boca. É hora de ficar calado. Porque Deus está trabalhando. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Deus é lindo. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Minha esposa estava grávida. Quando as mulheres estão grávidas, elas sentem alguns desses. Tem alguma mulher grávida aqui ou não? Não, né? Não? A gente vai falar as coisas da mulher que está grávida, de repente começa a sentir desejo de comer aqui que eu vou falar aqui. O marido às vezes está sem dinheiro, põe ele na prova. Esposa, irmão, queria comer morango. O que é uma caixinha de morango? O que é? Quanto custa uma caixinha de morango hoje? Eu nem sei. R$5, 6. Talvez isso. Talvez mais um pouquinho, mas que seja 15. É um valor. Mas eu não tinha, irmão, não tinha. Minha esposa queria comer morango. Eu ali dentro de casa com ela. Eu numa luta. Se eu ligasse para algum dos meus irmãos, eles levavam lá um monte de morango para mim. Só que era um momento meu com Deus. O dia vai indo assim, o dia vai fluindo assim, por 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Sabe essa irmã minha que nós oramos por ela, por a Clarice? Ela apareceu lá em casa. Ela passou no Copercic, comprou comprou algumas coisas para nós, levou ele uma caixa assim,
em cima da comprinha que ela fez, sabe o que tinha? Precisa falar, né? Precisa falar. Primeira coisa que eu vi em cima da comprinha, caixinha de morango. Como é que ela sabia? Como que ela sabia? Talvez ela não ficaria sabendo nunca se eu não contasse para ela. Mas eu contei para ela um dia para edificar a fé dela. Mas o Espírito de Deus sabia. E ela comprou. E Deus deu um morango para mim, para minha esposa. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, se eu falar para você se eu lembro de alguma coisa que ela levou naquela caixa de despesa, eu não lembro, eu só lembro do morango. Naquele momento que eu vi aquela caixa de morango, é como se eu estivesse olhando para o céu assim, é como se o céu abrisse assim, e Deus acenasse para mim assim, dizendo, todo o controle da situação fica firme. Mas isso é tudo. Isso é tudo. Porque às vezes nós precisamos. Amém. Prosseguindo aqui. Glória a Deus. Versículo 18. E ele disse: trazei-mo aqui. O que Jesus mandou eles trazer? Os 5 pães e os 2. Traga aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Traga aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos ao céu, abençoou, partindo os pães e deu aos discípulos à multidão. Deixa eu destacar algo aqui. Você percebeu que depois que Jesus mandou trazer os pães e os peixes, ele mandou pôr a multidão sentada? Ele não tinha ido assim ao céu ainda para dar graças. Mas Jesus mandou pôr a multidão sentada. E aí, quando você está diante de um teste desse, tem pessoas olhando para você. E Deus fala assim no seu espírito, assim, ó, põe a multidão sentada, que eu vou fazer um milagre. Aí você fala, Senhor, tem certeza? Põe a multidão sentada, que eu vou fazer um milagre. Não, Senhor, eu acho que não é a tua voz. Eu não vou pôr a multidão sentada, porque eu vou passar vergonha. Porque isso é um milagre não acontecer. Você está entendendo o mistério da fé? Você está entendendo? Então, irmãos, isso é fé. Ó. Primeiro Jesus fala, dai-lhe vós de comer. E os discípulos deram de comer a multidão. Mas deu, não daqueles 5 pães e 2 peixes, deu da multidão de pães e peixes que Jesus multiplicou. Jesus sabia que ele ia multiplicar. Jesus sabia que os discípulos iam dar de comer, porque Jesus ia colocar na mão deles fartura de pão. Só que eles não sabiam. Só que antes de Jesus erguer as mãos para o céu e dar graças, ele pôs o povo sentado. Então isso é fé. E às vezes Deus requer isso de mim. Eu tenho a fé. Eu tenho que dar passos. E todas as vezes que eu dou um passo para alcançar algo que está no invisível, que está no mundo espiritual, que vai se materializar, eu posso ser envergonhado, eu posso ser exaltado. Você entendeu? Deus disse para Josué, coisa do Jordão abrir. Deus disse, Josué, hoje eu começo a engrandecer você diante desse povo. Hoje eu começo a engrandecer você diante desse povo.
Aí o que Josué encontra pela frente? O Jordão. Cheio, transbordando. Só que ele tinha uma palavra, que naquele dia Deus ia começar a engrandecer ele diante do povo. E às vezes, irmão, nós só temos uma palavra. Só uma. Só uma. Eu tenho que segurar essa palavra, porque essa é a revelação de Deus para eu viver. Se eu deixar de escapar, eu não vivo o milagre. Então eu tenho que segurar ela. Amém? Amém. Eu tenho algumas coisas aqui, mas eu desisti. Eu vou parar aqui. E quero acrescentar algo para você, que Deus está colocando aqui no meu espírito. Quando Elias estava escondido na beira de um rio, bebendo da água do rio, Deus alimentava ele através dos corvos que vinham trazer pão para ele. Só que o rio secou. Você conhece a palavra? E no momento que o rio secou, Elias olhou para: não tem água para beber mais aqui, o que eu vou fazer? Então, quando o rio secou, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Elias. Então, Deus sabe que o rio secou. Quando está secando alguma coisa na tua vida, Deus está sabendo que está secando. Só que você acha que Deus não está sabendo. Isso é desespero. Então, quando secou o rio, a Bíblia diz: veio a palavra do Senhor a Elias e disse: Elias, levanta e vai para Serepta de Sidom. Vai lá, entra naquela cidade e lá você vai encontrar uma mulher e ela vai sustentar você. Elias foi para lá. Estou fechando com isso aqui, tá? Elias foi para a cidade que Deus mandou ele ir. Chega lá e encontra uma pobre viúva. Ah, vou encontrar uma mulher rica. Vou encontrar uma mulher cheia de trocos. Uma pobre viúva lá catando os cavacos de lenha. E Deus falou: ela, por cima dela, conversa com ela, mexe com ela. Aí ele chegou e falou assim: mulher, você tem água para me dar? Para me beber, eu estou com sede. Não tinha água na época, né? E tinha água, era rico. Aí a mulher falou: pois não, meu senhor, guarda aí que eu vou buscar água para você. Aí a mulher está indo, aí Elias lá: espera aí, minha senhora, não traga só água, não, traga também um bolo para mim comer, com fome. Aí a mulher olhou para ele e falou assim: olha, água é tudo bem, mas bolo eu não vou poder te dar, porque o que eu tenho que me fazer o último bolo para mim e o meu filho comer, e depois nós vamos sentar e esperar a morte. Aí vem a revelação para Elias. E aí vem a revelação para a mulher. E aí vem o milagre. Elias disse: faça o bolo e traga para mim comer. Em vez de dar para o seu filho, em vez de você comer, traga para mim comer. Porque assim diz o Senhor: não faltará azeite na botija, nem azeite na panela, até o dia que o Senhor fizer chover sobre ela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo o mistério? Está entendendo? E agora? A revelação desceu para a mulher. Só que ela tinha que obedecer. Se ela obedece, ela vivia o milagre. Se ela não obedece, ia sentar e morrer, conforme ela tinha dito. Está entendendo?
Mas a Bíblia diz que a mulher entrou, fez o bolo, entregou para o profeta, ele comeu, ela ficou vendo ele comer. Quando ela voltou para dentro de casa, tinha subido o nível do azeite na botija, tinha subido o nível da farinha, brotou, porque Deus chama a existência aquilo que não existe. E a Bíblia diz que aquela mulher e o seu filho e Elias comeu daquela comida até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra. Então é assim que Deus cuida daqueles que dependem dele. Então, se você está entrando nessa escola de Deus, saiba que é assim que Deus trabalha. É dessa forma que Ele trabalha. O caminho de Deus, muitas vezes, é na dificuldade. Porque Ele aparece na dificuldade. Essa é a palavra que eu deixo para o nosso coração nessa noite. Fica de pé no teu lugar. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu não sei o que você vai falar com Deus. Eu não sei. Eu não sei o que você está pensando aí na sua mente. Eu não sei. Mas você está diante da face de Jesus Cristo. Você está diante de uma autoridade, diante de um poder, diante de uma unção, diante de uma abundante graça que Deus está liberando sobre a tua vida. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore neste momento. Eu quero que você fale com Deus neste momento. Eu quero que você diga para Deus o que você espera dele diante desta palavra. O que você precisa. O que queres que eu te faça nessa noite? O que queres que eu te faça amanhã? O que queres que eu te faça no decorrer da semana? O que queres que eu te faça no decorrer da tua vida? O que queres que eu te faça? Qual é a experiência que você quer viver com Deus? Então fala com o Senhor neste momento. Seja sincero. Derrama diante dele a sua súplica. E deixe ele abraçar você. Deixe ele derramar essa graça sobre a sua vida. Pai, olha aí os teus filhos diante de ti, Pai. Pai, olha aí os corações diante de ti. Senhor, eu estou aqui como um cooperador do Senhor, Pai. Senhor, eu creio no meu coração que eu estou cooperando contigo nessa noite deste lugar. Eu orei para cooperar contigo. Eu orei para que o Senhor colocasse palavras na minha boca, não que eu desejava falar, mas aquilo que ia de encontro à necessidade do povo. Eu estou aqui diante de ti, Pai. Eu oro pelos teus filhos. Eu oro pelos meus irmãos. Eu os abençoo neste momento. Eu oro para que uma graça grandiosa venha sobre cada um deles. Eu oro por esses jovens que estão aí na escola, ó Deus, de profetas, na escola de pastores, na escola de obreiros. Eu oro pelos diáconos, eu oro pelos cooperadores, eu oro pelos servos, eu oro pelos pequeninos, porque o Senhor disse: ó pequenino rebanho, não tema, porque o vosso Pai agradou dar a vocês o reino. Não temas as ameaças, não temas as afrontas, não temas as dificuldades, creia somente e verás a glória de Deus sendo liberada sobre a tua vida. Viva o sobrenatural de Deus.
para viver o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pela fé eu posso enxergar. Pela fé eu posso tocar. Pela fé, pela fé eu levo a muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou pela fé, eu posso